Foram 40 anos. 40 anos de um silêncio quase ensurdecedor no deserto. E então, numa manhã, tudo mudou. O som de corrente se partindo foi completamente abafado pelo som do mar se fechando sobre o inimigo. Quem nunca teve aquela sensação de que a vitória simplesmente não viria? De que o silêncio de Deus era, na verdade, um sinal de esquecimento? Bom, hoje a gente vai mergulhar no significado por trás desse momento. Pensa só, 40 anos é muito tempo para esperar por qualquer coisa. É tempo mais do que suficiente para a esperança virar pó, virar dúvida. É quase natural que, na ausência de uma voz, a gente preencha esse vazio com os nossos piores medos, achando que o silêncio significa abandono. Mas e se a gente olhasse por outro ângulo? E se todo esse tempo de silêncio não fosse ausência, mas sim a preparação do palco? O prelúdio de uma canção de vitória tão, mas tão poderosa que ecoaria para sempre. Para quem talvez esteja esperando por uma resposta, essa nossa análise de hoje, lá de Êxodo 15, pode ser um verdadeiro grito de liberdade. E aqui está ele, o famoso Cântico do Mar. E olha que interessante, tecnicamente, esse é o primeiro hino registrado em todas as escrituras. É aquele momento de virada de chave, sabe? Quando a teologia, aquela coisa complexa, sai da cabeça e desce direto para o coração, em forma de música. Uma música visceral, pura. A primeira expressão que Moisés usa para descrever essa vitória é uma que talvez não seja tão conhecida. É Gaor Gaiá. Uma frase curta, mas que carrega todo o peso e a glória daquele momento. No hebraico, Gaó-Gaá não significa apenas vitória. É uma repetição de propósito, uma redundância para dar ênfase. É como dizer, triunfando, ele triunfou. A ideia aqui é de uma vitória tão absoluta, tão esmagadora, que não sobra nem sombra de dúvida. Deus não só venceu o faraó, ele humilhou todo o sistema de opressão, usando a coisa mais básica, a água, para aniquilar a elite militar mais temida da época. E isso mostra uma mudança de percepção gigantesca. Lá no deserto, Deus era quase um conceito, uma aceidade, uma ideia distante. Mas ali, nas margens do mar, no calor da libertação, ele se torna uma força imediata, palpável, presente. E essa intimidade que acabou de nascer, essa proximidade, ela é expressa num nome muito específico, Yah. Reparou? Moisés não usa um nome formal, Yahweh. Ele usa Yah. É como um apelido, uma forma abreviada que mostra proximidade, urgência. É o nome de um Deus que deixou de ser distante e se tornou a força presente bem ali, no momento exato da necessidade. E o cântico vai ainda mais fundo nessa relação. A próxima palavra que a gente encontra é Zimrat. Zimrat significa o meu cântico. E aqui está a beleza disso. Deus não só dá um motivo para cantar, ele é o próprio cântico. Pensa naqueles momentos em que a dor ou o cansaço são tão grandes que as palavras somem. É aí que o próprio Deus flui através da pessoa, como uma melodia de esperança. É a diferença entre só resistir e, de fato, vencer com alegria. E agora, a gente chega na palavra que talvez seja a mais impactante de todas nesse trecho, Yeshua. Esse nome soa familiar? Pois é, o nome de Jesus já estava ecoando ali, nas margens do Mar Vermelho. Yeshua significa salvação. E o texto diz, ele se tornou a minha salvação. Ele não mandou a salvação, ele mesmo se tornou a salvação que eles precisavam naquele exato momento. Isso mostra um Deus que adapta a sua soberania para suprir a necessidade do seu povo. E nesse momento, um grande círculo se fecha. O mesmo Deus que fez promessas a Abraão, Isaque e Jacó muitas gerações antes, é o Deus que agora cumpre essas promessas ali, no presente, de forma espetacular. A fidelidade de Deus não tem prazo de validade, ela atravessa o tempo. Diante de tudo isso, o que Moisés faz? Qual é a resposta dele? Ele usa uma última palavra-chave aqui, anverhu. Exaltar a Deus, nesse contexto, é muito mais do que só cantar. Anveável significa preparar-lhe uma habitação. A maior forma de adoração, de exaltação, é oferecer a própria vida como um lugar para Deus morar, como um endereço permanente. Então, só para a gente amarrar tudo, a mensagem do primeiro hino da história é sobre um triunfo que é absoluto, sobre um Deus que se torna a força íntima e a própria melodia da nossa vida. É sobre uma salvação que se faz presente e pessoal, e sobre uma fidelidade que atravessa gerações. Cada palavrinha ali é carregada de um significado absurdo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir.
Se esse cântico tão glorioso nasceu de 400 anos de escravidão e 40 anos de deserto e silêncio, então qual tipo de cântico pode nascer do deserto que cada um de nós às vezes atravessa? A história parece mostrar que, muitas vezes, os desertos mais longos são apenas o prelúdio para as canções mais bonitas.